Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu vou falar dessa obra maravilhosa que realmente me surpreendeu. O livro foi muito além das minhas expectativas e eu posso considerar como uma das melhores leituras desse ano. Eu sei que é muito difícil a gente classificar o melhor livro da vida, até porque a gente não sabe quais serão as próximas leituras. Mas A Influência, de Ellery Lloyd, é um livro fantástico que eu diria que você tem que ler. Existem alguns livros que eu falo que é bom, mas eu não uso essa expressão você tem que ler. Mas quando eu digo você tem que ler, é porque é um livro assim que merece todos os destaques. Não só pela escrita maravilhosa, mas também pelas reflexões que essa obra causa. Eu diria que esse livro é uma terapia. É uma terapia especial para quem trabalha nas redes sociais, como eu. Mas também pode servir para pessoas que só acompanham as redes sociais. Pessoas que não estão produzindo conteúdo, porque ele trata de um tema que é relevante para todos nós. Viver a partir das nossas aparências. Embora as redes sociais tenham essa característica de maneira assim muito mais forte, as pessoas elas aparentam o que elas não são. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sabemos que representamos papéis. Mesmo que você não tenha assim um Instagram, que você apareça como um influenciador, que você não tenha um canal do YouTube, no seu dia a dia, seja na escola, na igreja, nas relações familiares, sutilmente você vive das suas aparências. Você nunca se demonstra como você realmente é. E esse livro ele traz essa questão. Será que vale a pena viver das aparências? Até que ponto isso é legal? E até que ponto nós somos nós mesmos? Será que existe alguém que consegue ser 100% o seu próprio ser? Ou será que na realidade nós vivemos a partir de influências e vamos demonstrando coisas que as pessoas querem e muitas vezes nem nos damos conta de quem é essa pessoa que está não aqui nessa aparência exterior, mas que está dentro do nosso interior. A pergunta é: quem eu sou? O livro A Influência, publicação da editora Intrínseca, é uma obra escrita na realidade por um casal. O nome Ellery Lloyd eu vou mostrar aqui as fotos, é o pseudônimo desse casal, um casal britânico. A mulher chama-se Colette Lyons e o homem é Paul Vitros, ou melhor, Paul Vitros. Nomezinho um pouquinho difícil. E eles vão contar essa história que eu já disse, que traz assim essa reflexão poderosa que vai servir para a sua vida. Eu, infelizmente, quando fui fazer essa leitura, tive que interrompê-la muitas vezes. Então pessoas que me acompanham no Instagram, que viram eu falando, comecei a leitura, de repente eu não estava mais falando da leitura, acharam que eu perdi o interesse. Na realidade é que eu tive muitos contratempos durante a leitura, então eu tive que interromper. Mas foi um interrompimento, diga-se de passagem, muito, mas muito doloroso. Porque eu ficava o tempo todo pensando, A Influência, preciso ler, eu quero saber da história, eu estou me identificando, eu estou fazendo a minha terapia, eu estou refletindo a minha ação enquanto produtor de conteúdo digital. Eu sinto que a mensagem desse livro vai servir para as pessoas, para os amigos que me acompanham nesse canal. Diga-se de passagem que eu detesto o nome seguidores, inscritos. A gente utiliza porque é uma nomenclatura oficial, mas na realidade eu prefiro chamar vocês de amigos. E isso não é para fazer fita, é porque realmente eu acredito nisso. E eu não vejo também nenhum problema utilizar a nomenclatura que as redes sociais usam, porque as redes sociais estão aí e é assim que as pessoas falam. Mas eu vou na linha de ser autêntico, utilizar aquilo que eu penso. E por falar em autenticidade,
tema do livro, então vamos resgatar a história. A história é influência e vai falar de M. M é uma instamãe. E como é que começa essa história da M como instamãe? Uma mãe que serve de influência para as outras mães. M trabalhava numa revista de modas e por conta das redes sociais a revista começou a meio que capengar. As pessoas não viam muito utilidades. E a Amy foi perdendo os seus rumos profissionais. A Amy também é casada com um escritor que escreveu um livro que fez muito sucesso e agora ele está escrevendo um segundo livro. Mas o marido dela, o Dan, ele é muito inseguro. O primeiro livro ele escreveu rápido, já o segundo livro ele já... Dentro da história ele está uns 5 anos escrevendo e nunca termina. Ele tem uma editora que apoia o trabalho dele, mas ele nunca concretiza. Um dos motivos é a sua insegurança. O outro motivo nós vamos descobrir daqui a pouco. Ou melhor, eu já descobri, mas eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então a Amy, ela tem a sua profissão assim meio capengada e ela, por acidente, não é bem uma escolha dela, ela tem um Instagram e ela começa a falar da gravidez, da maternidade e acaba que a Amy se torna um fenômeno. E no lugar de muitos Instagrams aí, de perfis que nós vemos as pessoas mostrando uma vida glamurosa, que as pessoas até criticam, nossa, essa vida não pode ser real porque a pessoa é muito glamurosa, é só felicidade. A Amy acabou mostrando os problemas da maternidade, as dificuldades. Então, no lugar de mostrar uma mãe perfeita, certinha, descansada, com cabelo arrumado, a Amy aparece despenteada, roupas com aquele líquido que a criança na blusa, as babas do bebê. Ou seja, ela mostra uma mãe mais natural, mais próxima das outras mães. Isso encanta. E apesar dela mostrar essa mãe natural, nós vamos descobrindo através dos bastidores, porque a Amy narra a sua história. Além dela, nós vamos ter o Dan, o marido, narrando a história, e vamos ter uma terceira personagem aí que também vai estar narrando a história. Então é uma história narrada em primeira pessoa por 3 pessoas. A Amy, ela percebendo que as mães necessitam dessa coisa da identificação, de uma mãe mais próxima delas, muitas vezes ela tem momentos até bons, digamos assim, momentos mais tranquilos, mas que ela despreza enquanto postagem. Simplesmente ela começa a mudar a vida dela para construir essa personagem aí meio atrapalhada, meio sofrida, com uma vida desgastante, com todos esses problemas. Então às vezes ela tá penteada, ela despenteia o cabelo, ela já coloca uma roupa mais amarrotada, ela arruma a casa limpa, mas não precisa ser tão limpa, porque uma mãe muito atribulada não tem uma casa totalmente limpa. Então ela vai moldando as coisas. Isso também nos faz questionar. Muitas vezes nós vemos aí perfis de pessoas que parecem próximos da gente e agora fiquei meio assim com a pulguinha atrás da orelha. Será que essas pessoas são realmente próximas da gente? Ou elas também não estão moldando, elas estão construindo um personagem? Qual será a motivação? No caso da Amy, nós vamos percebendo que ela molda essa personagem em busca de engajamento. O que dá mais views, o que dá mais curtidas, é essa a imagem. Embora ela pareça desorganizada, nessa desorganização existe uma organização escondida. Ela escolhe os horários que ela deve postar, que não seria assim o melhor horário do Instagram, mas o melhor horário voltado para o público de mães, ou seja, o café da manhã, o almoço, o horário de levar os filhos para a escola. E nisso tudo, o marido dela, que tem outros planos, acaba se envolvendo, porque uma instamãe necessita de ter um instapai. E assim que também como necessita ter um instapai,
necessita ter Insta-filhos, uma Insta-vó. Então, as pessoas que estão cercando a Emily, por conta dessa profissão, têm que assumir papéis e vão vivendo todas essas relações moldadas. Então, nós vamos vendo a vida da Amy como é a partir das postagens e a vida da Amy como ela é real. E a todas as suas angústias. O marido dela, o Dan, também vai narrando todos esses acontecimentos, as suas frustrações. A princípio, a gente tem a impressão que o Dan está incomodado porque a mulher dele é um sucesso. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores. E na realidade isso incomoda ele. Tem essa coisa do machismo, mas a coisa não fica só nisso. Muitas vezes o incômodo é porque a vida dele, os seus sonhos, os seus planos ficaram totalmente absorvidos pela vida de Instamãe da Emily. Ele tem que desenvolver um papel que corresponda à vida que ela vai mostrar para o seu público. E ele fica nessa dependência porque, apesar dele ter tido sucesso no primeiro livro, ele está escrevendo o segundo livro, ele financeiramente ele não está muito bem. Então ele tem uma dependência financeira da esposa, tem que pagar as contas, a escola dos filhos, creche, uma porção de coisas. Então ele vai se aceitando e ele vai vivendo um clima totalmente de insatisfação. A vida da Emily absorve a vida de todos, a tal ponto que, olha só, a Emily tem uma melhor amiga, a Polly. A Polly é amiga dela que ela conhece desde a infância. Só que a Polly não aparece muito na vida da Emily. Por quê? No Instagram, ela tem que escolher as amizades que promovem engajamento. Então os amigos são escolhidos a dedo. Instas mães que atraem o público, ou seja, que estão aí de 1 milhão, que estão assim na faixa da Emily de 1 milhão, são bem-vindas. Pessoas abaixo, não. Por exemplo, ela chegou a rejeitar a amizade com uma pessoa, olhar meio com desprezo, porque a pessoa só tinha 100 mil seguidores. Poxa, pra mim, 100 mil seguidores é muita coisa. Mas pra Emily, fenômeno não é nada. Então as pessoas eram rejeitadas. Eu diria que a Polly, ela só está presente na vida da Emily porque foi amiga da infância. Tanto é que a Polly é muito citada e sempre tudo é a Polly, mas a Polly não é aprofundada. E muitas pessoas diriam assim: um ponto fraco do livro é que a melhor amiga da personagem, ela não é aprofundada, ela aparece de maneira superficial na narrativa. Mas a realidade é que esse é um dos lances mais importantes. A Polly não pode ser bem descrita porque na realidade a vida da Emily só está focada, em primeiro lugar, nela mesma como Instamãe. Ela tem que aparecer com essa aparência moldada, focada no marido e naqueles amigos que promovem engajamento. Só que aqueles amigos também que promovem engajamento não são também aprofundados porque não há necessidade. Na realidade, todo mundo é uma peça descartável na vida da Emily. Inclusive, uma angústia do Dan que ele demonstra é que ele vê uma pessoa assim que seria uma forte concorrente, uma Instamãe, uma forte concorrente para a Amy, cair porque cometeu um erro. Um hater começou a atacá-la e ela respondeu de maneira grosseira. E por ter respondido, por ter perdido a paciência, muita gente não compreendeu a reação dessa Instamãe e ela foi cancelada. Então, o homem percebeu isso e tinha esse pavor de cometer um pequeno erro e estragar toda essa vida aí da Amy, todas essas conquistas, porque a pessoa perdeu seguidores e perdeu propagandas. A Emily, além de estar ali aparecendo, ela recebia produtos de graça, ela recebia pagamentos para mostrar as coisas, isso tudo assim de uma maneira, entre aspas, natural, para mostrar a mãe do jeito que é. E às vezes o marido até questionou: puxa, você não vai, quando aquela pessoa ali faliu, você não vai chegar e conversar com ela, etc. Pra quê? Ou seja, a Emily não estava nem aí para aquela pessoa. Aquela pessoa era útil enquanto tinha milhões de seguidores. A partir do momento que a pessoa está fora do jogo, peça descartável. E nessas relações de amizade, ao mesmo tempo que
eles procuram as amizades que promovem o engajamento, existe aquele medo, porque a amizade que promove o engajamento, ela me ajuda, mas ela também pode me derrubar. E se essas pessoas elas conseguirem ultrapassar o número de seguidores da Emily? E se essas pessoas roubarem as propagandas? Então, é aquela relação. Sou teu amigo desde que você não fique melhor do que eu. E nessa trama toda, nós temos a terceira narradora, que aparece de uma maneira assustadora, de uma maneira muito sinistra. Essa pessoa tem um ódio profundo da Amy, que acaba se estendendo ao marido e aos filhos da Amy, mas na realidade o foco dela é a Amy. E nós ficamos muito curiosos, por que será que essa mulher ela tem tanto ódio da Amy? É uma questão de inveja? E nós vamos descobrindo que não é bem uma questão de inveja, mas que essa mulher teve uma tragédia muito grande na sua vida, que ela coloca a culpa na Amy. A Amy tem a culpa. Só que na verdade a Amy, não sei até que ponto, e isso também é muito legal no livro, porque a autora não deixa fechada, a autora deixa aberto, e eu não vejo esse deixar aberto porque a autora que não teve capacidade de fechar o motivo, mas eu acho que a autora deixou aberto para a gente pensar até que ponto uma influenciadora digital ela pode nos ajudar ou ela pode prejudicar a nossa vida. E quando alguma coisa dá errada porque nós seguimos o conselho de uma influenciadora digital, a culpa é da influenciadora? A culpa é do influenciador? A culpa é minha porque eu segui? E isso também me faz pensar. A gente assiste canais de YouTube, a gente acompanha posts e nós recebemos conselhos de pessoas que não são, nem sempre são especialistas do assunto. De repente uma pessoa dá conselhos de emagrecimento porque serviu para ela, mas a pessoa não é nutricionista. A pessoa nos dá conselhos sobre economia, mas a pessoa não é formada em economia, e a gente vai absorvendo esses conselhos, conselhos de ginástica. Mas aí, se a coisa dá errado, a culpa é de quem? E nisso também me faz refletir. Eu, embora tenha um número muito pequeno de seguidores, eu sou influenciador, então eu tenho que tomar também muito cuidado com o que eu vou falar, porque eu não sei até que ponto isso pode ajudar ou prejudicar a vida da outra pessoa. Se ajudar, beleza, o problema é se prejudicar. Então eu tenho que... Às vezes a gente acha que não, mas a minha responsabilidade, até porque eu também ambiciono crescer mais nessa rede social, é pensar, ter uma cautela, sem deixar também de perder a minha identidade, os meus valores, falar coisas assim só para provocar engajamento. O que a Emily, ou melhor, a Emily não, a Amy não faz. A Amy dá conselhos, mas ela deixa os conselhos assim meio que abertos, porque ela diz assim, que a questão é deixar os conselhos abertos, ó, a estratégia, para que as pessoas interpretem da melhor maneira que lhe convém. Esse é o segredo de uma boa influencer. Olha que trágico. Então, esses conselhos muito genéricos, que as pessoas ficam assim meio que em cima do muro, na realidade pode estar sendo uma estratégia aí. Porque se eu falar exatamente, faça isso, a culpa é minha. Mas agora, eu acho que diante das circunstâncias, talvez você tem que pensar isso, você tem que pensar aquilo. Eu deixo aberto, a pessoa vai entender como um bom conselho, independente do que ela faça. Ela vai se colocar e a pessoa fica feliz. Nossa, deu certo. E nem se toca que na realidade a pessoa, o influenciador, deu aquele conselho muito aberto. E assim vai a vida. Mas voltemos. Essa figura sinistra, ela começa a acompanhar a vida da Amy. Ela vai revelando os motivos do ódio dela, que eu não vou falar. Nós vamos descobrindo aos poucos. E conforme a narrativa vai desenrolando, alguns acontecimentos estranhos também começam a ocorrer na vida da Amy e de seu marido. Uma filha é sequestrada por um tempo.
ocorre um assalto na casa e a narradora misteriosa vai falando coisas que ficam deixando a gente meio na dúvida se esses desastres são feitos por ela mesma ou se tem alguns invejosos ali que não identificados que estão fazendo. Então, a princípio a gente acha que é ela que faz tudo, mas depois a gente começa a ficar na dúvida. Talvez não seja ela tudo isso. Ela tem uma boa dose de maldade, mas tem outras pessoas aí prejudicando a vida da Amy. E assim, eu não vou dizer isso pra vocês, mas o grande problema da Amy, ela faz algo que decepciona a Polly. Que realmente eu, no lugar da Polly, eu ficaria totalmente decepcionado. Mas tudo em busca de engajamento. Vidas moldadas a partir de engajamento. Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto também vale a pena você fingir o que você não é no seu trabalho, nas suas relações familiares? Porque a Amy e o Dan começaram até a questionar isso. Até que ponto nós estamos vivendo realmente? Tanto é que o Dan tem uma triste conclusão, que é a seguinte: a minha vida nas postagens não é real, mas a minha vida offline também não é real. Olha que ponto ele chegou. Ele percebeu que ele não tinha vida mais real, que tudo era falso, tudo era modado, que ele estava perdendo a sua essência. E é muito triste a gente ter esse negócio. E a gente começa a pensar até que ponto eu também estou vivendo a minha essência, o que eu estou fazendo. E mesmo a gente querendo ser autêntico, a gente fica na dúvida, será que realmente eu estou sendo autêntico? E outra questão que traz o livro é a coisa da segurança. A Amy, ela tem muito cuidado de não mostrar para as pessoas onde ela mora, isso é essencial. Onde os filhos estudam. Ela acaba também sendo seletiva por questão do engajamento, sim, mas ela também acaba sendo seletiva por uma questão de segurança. Ela não pode entregar a sua vida para todo mundo. E é tão triste a gente constatar isso, que a gente não pode confiar, que a gente não pode ter relações de amizades verdadeiras. E ao mesmo tempo que tudo na vida da Amy soa falso, ela também reconhece que o trabalho dela é fundamental, porque ela de verdade ela ajuda muitas mães. Muitas mulheres que estão ali com a estima baixa, de repente, sentindo-se representadas pela Amy, se sentem mais felizes, mais leves. Então, a vida da Amy é um total conflito. Ela vê até que ponto eu sou negativa, até que ponto eu sou positiva. E o Dan pensando, até que ponto isso é legal pra mim, até que ponto eu estou vivendo a minha vida. E aí eu vou adiantar um pouquinho. Um comentário sobre o final, sem dar spoilers, fique tranquilo. É que o final, muitas pessoas criticaram, acham um final ruim. Mas esse final, ele é muito questionável. Ele tem um ar de final feliz, mas ao mesmo tempo não é um final feliz. É um final coerente e ele traz, sabe, é uma pena eu não poder contar para vocês, mas ele traz uma reflexão, porque o acontecimento final traz uma reviravolta na vida da Amy e do Dan, que infelizmente o livro acaba, mas fica muito claro o que essa reviravolta faz na vida deles. Ou seja, digamos que de uma tragédia que é um final feliz, olha só a mistura, de uma tragédia que é um final feliz, a vida dele fica boa, mas ao mesmo tempo não fica boa, porque ultrapassa valores. Enfim, é uma coisa que vocês só vão entender quando lerem essa obra fascinante. Eu gostaria muito de poder fazer uma... Não vou dizer uma leitura coletiva, porque eu tô andando sem paciência para isso. Embora eu reconheça o mérito das leituras coletivas. Mas eu gostaria de conversar com pessoas assim. Vou ler, aí depois, olha, li, Fernando, e agora eu quero conversar sobre esse livro. Quero trocar ideias a respeito das atitudes da Amy, do Dan, da narradora, da descrição.
dessa superficialidade dos personagens, até dos momentos entediantes. O livro tem momentos entediantes, momentos chatos, mas eu acho essa também é outra grande sacada, porque esses momentos chatos, na realidade, refletem a vida. Porque a vida deles é assim, ela é tão cheia de altos e baixos eles estão contando, eles estão se abrindo para o leitor, contando os momentos chatos. Então, se eles, ao contar esses momentos chatos, eu não sentisse essa sensação de chatice, de angústia, de sofrimento, eu acho que não seria um livro bem escrito. Então a autora, ela foi, eu acho, muito corajosa de colocar esses momentos entediantes e fazer com que a gente mergulhasse nos sentimentos. E eu acho que ler esses momentos chatos é um exercício até de relacionamento. Por quê? Quando você tem amigos, os seus amigos são personagens reais, não são pessoas de livros, e então eles vão falar de momentos felizes e eles vão contar momentos tristes da vida deles. E aí? Momentos que você... Puxa vida, que coisa chata, que coisa maçante. Aí você vai chegar e vai descartar seu amigo. Não quero te escutar, só te escuto nos momentos felizes. Então, ler esses trechos arrastados, esses textos angustiantes, esses textos maçantes, faz com que a gente exercite a nossa capacidade de escuta. Eu tenho que aprender a escutar o outro, não só nos momentos de felicidade, mas nos momentos de suas dores. Então, obra perfeita. E os momentos chatos, eu diria que estão bem encaixados na narrativa. E eles são muito bem descritos. Tanto é que a gente realmente mergulha em todas essas sensações. Quando o personagem está alegre, você sente alegria. Quando o personagem está com medo, você sente um medo. Quando o personagem está com ódio, você compartilha desse ódio. E você vai entendendo toda a diversidade emocional que cada ser humano carrega em seu ser. Assim, teria mais coisas para falar desse livro, com certeza, porque esse livro rende muita coisa. Mas para eu aprofundar nesses assuntos, eu teria que dar grandes spoilers. Então, eu espero sinceramente que vocês leiam essa obra. E falar em ler essa obra, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Por favor, utiliza meu link. Eu tô agora fazendo alguns estudos a mais e tô precisando. Eu vou ser bem pidão, bem sincero. Eu tô precisando de uma graninha extra para custear meus estudos. Estou fazendo uma faculdade nova de letras, língua portuguesa e língua inglesa. Estou fazendo 2 pós-graduações. Então, pode parecer pouco, mas toda vez que você compra utilizando o meu link, você gera uma pequena comissão para o canal, ou seja, para mim. E com essa pequena comissão, vocês não vão pagar nada mais por isso. Não paga, não tem... Vocês vão continuar pagando o mesmo preço do livro e vocês estão me ajudando. E no fundo, todo esse conhecimento que eu estou tendo em questão da literatura brasileira, da literatura inglesa, literatura norte-americana, a pós-graduação em literatura brasileira e literatura infantil, todo esse conhecimento vai ser revertido para quê? Para o canal, vou aprender. Estou até estudando literatura africana em língua portuguesa, olha só. Então esses conhecimentos, todo esse aprendizado, eu vou utilizar. O que eu achar relevante, o que eu achar bom para vocês, eu vou jogar. E sem aquela preocupação, diga-se de passagem, de só estar falando por uma questão de engajamento. Se eu fosse querer falar as coisas só por engajamento, eu estaria abordando as coisas de uma maneira totalmente diferente. Meu intuito não é isso. Meu intuito é fazer com que as pessoas cresçam, independente do número de seguidores. Não vou ser hipócrita dizendo que eu não quero que aumente o número de seguidores, mas eu quero que esse número de seguidores que seja maior, seja a partir de coisas que agreguem valores e crescimento e desenvolvimento das pessoas humanas. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Oi, eu disse tchau.
Pode fechar. Olha, enquanto muitos já já fecharam esse canal há muito tempo aí, que eu sei, né, que tem gente que não tem paciência, você ainda tá aí me assistindo. Mas legal, que bom que você ficou comigo aqui. Eu tô muito feliz com a sua presença. É sinal que você é uma pessoa que está valorizando o meu trabalho e eu tenho uma imensa gratidão a você que chegou até o final comigo. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Agora eu vou mesmo. Tchau!